Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E dessa vez nós vamos falar então de trigonometria. Mais especificamente sobre o seno, o cosseno e a tangente, que são razões trigonométricas, relações trigonométricas. E nós vamos entrar então nesse assunto porque ele é muito comentado em tudo quanto é vestibular, e não só por isso, porque ela é necessária em todas as áreas do conhecimento, das áreas que, se você está querendo seguir uma área científica, qualquer pesquisa que você vai ter que fazer, né, quando você estiver analisando gráficos, curvas e tudo mais, você vai ter que usar um pouco ou muito de trigonometria. E nós vamos falar então especificamente de seno, cosseno e tangente, essas razões trigonométricas que são baseadas em um triângulo. Ela nasce então de um triângulo retângulo. Mas antes vamos então falar do triângulo. Qual que é a ideia então? Triângulo, três ângulos, beleza? A gente tem que fazer uma característica, trazer uma só característica dos triângulos aqui, que é a soma dos ângulos internos. Então quando você pegar um triângulo e você medir os ângulos, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus. O 180 graus então é aquele ângulo raso, né? Então você tem 180 graus e você pode ver até por essa imagem. Olha aqui, temos um triângulo, né? Pegamos os três ângulos. Se a gente colocar os três ângulos alinhados, você vai ver que ele dá exatamente 180 graus, tá? Essa informação é muito importante. Muito bem, essa característica dos ângulos internos serve para qualquer triângulo, mas hoje nós vamos falar especificamente do triângulo retângulo. Não vamos esmiuçar tudo que o triângulo retângulo tem de bom para a gente falar na matemática, mas vamos pegar umas características importantes para a gente, inclusive, trabalhar justamente com seno, cosseno e tangente, que é importante. Para isso, primeiro nós temos que conhecer algumas características do triângulo retângulo. Por que tem esse nome? Porque ele tem um dos ângulos dele é um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Lembrando então, um ângulo de 90 graus é todo ângulo que é formado por uma linha perpendicular à outra. Muito bem, então a gente já sabe então do ângulo reto. Agora vamos falar então da hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, certo? O cateto então é justamente as linhas que formam o ângulo reto, certo? Os lados do triângulo que formam o ângulo reto é chamado de catetos, certo? E então você tem dois catetos em um triângulo retângulo e uma hipotenusa. Os catetos, eles têm nomes também, né, que também são comumente usados aí. Temos o cateto oposto e o adjacente. Veja, esses nomes eles são relativos ao ângulo que você está estudando, certo? Então fica com isso na cabeça. Cateto oposto ou cateto adjacente, ele é relativo a um outro ângulo, um ângulo agudo, não um ângulo reto, certo? Um ângulo menor do que 90 graus no triângulo retângulo. Então se liga aí, como é que você sabe qual que é o cateto oposto, qual que é o adjacente? Então quando você quer saber o cateto oposto ao ângulo alfa, ele é o cateto que está à frente do ângulo alfa. E o cateto adjacente é o que está junto com o ângulo alfa, né? Se você quiser lembrar do nome ou fazer uma forma de você lembrar, você lembra que o adjacente é o que está junto ou adjunto, está próximo, né? E o cateto oposto é o que está longe, é o que está separado, é o que está longe, está oposto, certo? O adjacente está junto e o oposto está afastado, beleza? Muito bem. E essas razões trigonométricas são justamente obtidas pela divisão entre as medidas dos lados do triângulo, entendeu? É assim que funciona. Por isso que nós vamos ter então seno, cosseno e tangente baseado nas medidas dos lados dos triângulos. Vamos começar pelo seno. O seno do ângulo alfa ele é a divisão entre o cateto oposto ao ângulo alfa pela hipotenusa. Exatamente, é o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Muito bem, guarda isso na cabeça aí, beleza? Vamos seguindo aí para você entender isso legal. Agora vamos falar do cosseno. O cosseno do ângulo alfa, ele vai ser então a divisão entre o cateto adjacente ao ângulo alfa pela hipotenusa, ou seja, é então o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, beleza? Muito bem, guarda essa aí que é importante. E agora para fechar nós vamos falar da tangente do ângulo alfa. O que é a tangente do ângulo alfa? A tangente do ângulo alfa, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente do ângulo alfa. Certo? Se você tiver na dúvida aí se é o cateto oposto adjacente, se uma hora você esquecer, você fala, e agora o que eu faço? Você faz o seguinte, você lembra que a tangente ele vai ser sempre seno dividido pelo cosseno, entende? Seno dividido pelo cosseno também dá tangente, certo? Então se você pegar o seno do ângulo alfa dividir pelo cosseno do ângulo alfa,
você vai ter também o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Veja aí, porque o seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? E o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Note que a hipotenusa está dividindo nos dois. Se você pega uma divisão de fração, você lembra como é que faz a divisão de fração? Você mantém a fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração que tiver no denominador. Então você tem ali cateto oposto dividido pela hipotenusa, multiplicado pela hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Você então simplifica, corta a hipotenusa embaixo, em cima, que está no numerador e no denominador, e sobra cateto oposto dividido pelo adjacente. Isso é tangente. Então tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao ângulo que você está estudando, beleza? Muito bem, essa informação é muito importante, ela realmente vai ajudar você em várias partes da sua vida nessa área de ciência que você está começando aí, entendeu? Uma coisa legal aqui para a gente lembrar quando a gente está estudando seno e cosseno, porque às vezes confunde, né? Porque às vezes, por exemplo, você está olhando a tangente, a gente acabou de falar aqui da tangente, que para você lembrar se a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente, ou é o adjacente pelo oposto, você lembra que a tangente ele é a divisão do seno pelo cosseno. Então vai ser seno dividido pelo cosseno. Mas se você não souber que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, também não vai adiantar em nada. Veja, tanto o seno quanto o cosseno, a divisão é pela hipotenusa. O que você precisa saber do numerador, certo? Para não confundir. Sempre a divisão é pela hipotenusa, ok? Vamos lá, lembra disso. Então para você não esquecer o que é que está no numerador, você lembra assim, o seno, você pega o cateto separado, ou seja, é o cateto oposto, e no cosseno você pega o cateto colado. Seno separado, cosseno colado. Seno pega o cateto separado, divide pela hipotenusa, o cateto separado é o cateto oposto, e no cosseno você pega o cateto colado e divide pela hipotenusa. O cateto colado é o cateto adjacente, cateto colado é o cateto adjacente. Entendeu? É isso aí. Cateto colado ao ângulo é o cateto adjacente ao ângulo. O cateto separado do ângulo é o cateto oposto ao ângulo. Entende? Então vamos lembrar disso. Seno separado, cosseno colado. Assim você vai guardar sempre. E a tangente é justamente o seno dividido pelo cosseno. E para facilitar a nossa vida, né, existem 3 ângulos que são muito usuais nesses estudos de seno, cosseno e tangente, né, que são chamados de ângulos notáveis. São os ângulos de 30 graus, guarde aí contigo, são o ângulo então de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Guarde isso contigo, 30, 45 e 60. Depois nós vamos falar mais sobre círculo trigonométrico, vamos explicar como é que essas coisas acontecem para vocês ficarem mais afiados nisso. Mas guarde isso na cabeça porque esses ângulos notáveis, eles são muito usados, frequentemente aparece em vestibular, em prova de concurso, porque são ângulos que são muito estudados e são mais fáceis de fazer conta, porque ele já vem com uma regrinha que a gente usa em uma tabela de ângulos notáveis. Se liga, essa tabela você tem que decorar, é chato falar isso, não gosto de nada que seja decorado, mas tem coisas que você precisa decorar. Você precisa decorar o seu endereço da tua casa, precisa decorar qual é a sala de aula que você está estudando, você precisa decorar algumas coisas que são importantes, decorar qual é o ônibus que você pega para voltar para casa, e você também precisa decorar também os ângulos notáveis. Mas para você não ficar maluco, para você ficar decorando essas coisas, a gente vai criar aqui uma regra que você vai poder usar para você já montar essa tabela toda vez que você fizer uma prova que você não encontrar essa tabela lá. Se você for fazer uma prova que tem seno, cosseno e tangente e não lembra qual é o seno ou cosseno ou tangente de 30, 45, 60, tem uma tabelinha que a gente vai montar para você agora, passo a passo, para você não esquecer. Se liga aí. Primeiro você coloca ali nas linhas, você vai colocar seno, escrever cosseno e escrever tangente, beleza? Então beleza, já tem nas linhas seno, cosseno e tangente. Aí nas colunas você vai pôr no cabeçalho ali no título 30 graus, 45 graus e 60 graus. Beleza, agora nas células vamos fazer assim, ó, regrinha simples, para decoreba mesmo, infelizmente vai ser isso, só para você ver como é rápido montar essa tabela. A gente vai usar a regra do 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Como que é isso? Na primeira linha você escreve primeiro 1, 2, 3 e na segunda linha você põe 3, 2, 1.
certo? Então na linha do seno você põe 1, 2, 3, na linha do cosseno você põe 3, 2, 1, certo? Até aí beleza, não é esse o resultado, calma que estamos montando a tabela. É só para você lembrar a ordem, o jeito de pensar para montar essa tabela rapidinho na prova aí. Aí você divide por 2 tudo, você põe ali o 1, 2, 3 e o 3, 2, 1, você põe dividido por 2 tudo. Põe uma fraçãozinha lá, põe dividido por 2. A da tangente põe alguma coisa? Não, não põe ainda não. Espera aí, segura aí. Por enquanto, né, você vai ver como a da tangente sai sozinha também, certo? O que você vai fazer agora? Fez tudo isso? Você vai colocar uma raiz em cima de tudo. Você vai colocar uma raiz no numerador de tudo, certo? Na raiz no numerador de tudo. Raiz de 1 é 1. Então esse primeiro você pode deixar quieto. Então onde está meio, né? A raiz de 1 é 1, então deixa esse aí do jeito que tá, beleza? Então, ou seja, então a gente já tem aí o seno de 30 graus é meio, certo? Você pôs ali, beleza, é isso aí, fechou. O seno de 45 graus, a gente pediu para colocar a raiz no numerador, então vai ser raiz de 2 sobre 2, beleza? Muito bem. Já o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2, olha aí, tá vendo? Então nós temos que o seno de 30 graus é meio, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Muito bem. E no caso do cosseno? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus, então, ele é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus ele é raiz de 1 sobre 2, bom, raiz de 1 é 1, então ele é meio, certo? 1 sobre 2, entendeu? Muito bem. E a tangente? E a linha da tangente que a gente não escreveu nada? Como é que você escreve aí? A tangente que a gente já falou já, a tangente ele é o seno dividido pelo cosseno, certo? Então é isso, é o seno dividido pelo cosseno, simples assim. Por exemplo, na coluna do meio, em 45 graus, nós temos que o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é igualzinho ao seno de 45 graus, certo? Se você tem raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, o resultado é 1. Então, a tangente de 45 graus é o 1, certo? Tangente de 45 graus é 1. Pronto, beleza, já sabe tangente de 45 graus que é 1. Muito bem, e a tangente de 30 graus? Então você vai pegar a tangente de 30 graus, você vai pegar o seno de 30 graus dividido pelo cosseno. O seno de 30 graus é meio dividido pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, certo? Muito bem, então de novo, né? Divisão de fração, repete a mesma fração do numerador e multiplica pelo inverso da fração do denominador. Muito bem, então você tem 1 sobre 2 multiplicado por 2 dividido por raiz de 3. Muito bem, quando você faz isso, o que acontece? Você divide ali o 2 do numerador com o 2 do denominador, vai ficar somente 1 sobre raiz de 3. Mas quando você tem uma raiz no denominador, você não pode deixar assim, você tem que racionalizar isso aí. E aí como é que funciona isso? Você vai multiplicar por raiz em cima e multiplicar por raiz embaixo, porque você tem que eliminar a raiz de baixo. Eliminar a raiz de baixo, certo? Então como é que vai ficar isso? Vai ficar raiz de 3 sobre 3, porque você eliminou a raiz de baixo. Então fica raiz de 3 sobre 3. Então é isso, raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, então é raiz de 3 sobre 3. Muito bem. E como é que vai ser então a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus, então você vai pegar o seno de 60 graus e dividir por cosseno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, dividido por cosseno de 60 graus, que é meio. Como é uma divisão de fração, você vai repetir a fração do numerador e multiplicar pelo inverso da fração do denominador. Então, a fração do numerador é raiz de 3 sobre 2, multiplicado por 2, que é o inverso de meio, certo? E esse 2 que está no numerador, ele corta com o 2 que está no denominador, muito bem, ficando somente raiz de 3. Muito bem, então é isso. Então a tangente de 60 graus é então raiz de 3. Muito bem? Você tem essa tabela guarda contigo, guarda mentalmente, segura com você. Você muito provavelmente vai precisar dessa tabela em várias questões, né? Então vale a pena você ter isso mentalmente guardado para você poder reproduzir isso rapidamente no cantinho da prova e aí você usar ela quando você precisar. Não precisa levar na cola, não. Faça isso aqui na mente. Fica guardado, usa essas regras e vamos ver. Agora a gente vai fazer duas questões de vestibular para você ver que apesar de ser uma matéria do ensino fundamental, ela é cobrada constantemente e obviamente por grandes razões, porque ela é fundamental
em tudo quanto é área de ciência, beleza? Se liga aí, vamos começar então. Universidade Federal do Piauí. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Olha aí, se liga, se você quiser fazer, antes da gente, dá uma pausa no vídeo, resolve isso com os conceitos que nós falamos de seno, cosseno e tangente e volta. Se não, segue aí. Vamos lá. Seguindo, o que acontece? Nessa questão a gente está querendo saber qual é a altura do avião, certo? Veja, isso não é nenhuma questão de física, isso é uma questão realmente de matemática, porque só fala que ele voou em linha reta, certo? E que o solo está em linha reta, também é plano. Certo? Então ele só quer saber qual que é o cateto oposto ao ângulo que ele está formando com o solo. O ângulo que o avião está formando com o solo é 30 graus, certo? E ele quer saber qual é o tamanho do cateto, qual é a altura do avião, certo? Já que ele percorreu 1000 metros. 1000 metros é a hipotenusa, certo? Já que ele voou em linha reta. Então se 1000 metros é a hipotenusa, eu nem quero saber qual que é a base, o quanto que ele percorreu aqui em linha reta, aqui no solo. O importante é que ele percorreu 1000 metros na hipotenusa. E a gente quer saber qual que é o cateto oposto ao ângulo, certo? Então para saber isso, o que a gente faz? A gente usa o seno, certo? Então primeiro a gente tem que lembrar qual é a regra do seno. Como que a gente faz? O seno de um ângulo não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Muito bem, a gente já sabe disso. Então só substituir os valores. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto que a gente quer descobrir, a gente vai chamar de x aqui, dividido pela hipotenusa, que a gente já sabe que é 1000, certo? Muito bem. Agora, quanto que é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus, pelaquela tabela que a gente fez, é meio, certo? É meio. Muito bem, então é meio. Então como é que faz essa equação aqui? Ó? Bom, então basta multiplicar 1000 dos dois lados, para a gente tirar esse 1000 aqui de baixo. Então a gente joga o 1000 para o outro lado, multiplicando, então, o que vai acontecer? A gente põe lá 1000 dividido por 2. Então, o x é igual a 500. Então, a resposta dessa questão é 500 metros. Muito bem, então a altura do avião é 500 metros. Muito bem, olha só, não é tão difícil assim, só fica complicado pra caramba se você não conhecer nada, né, de seno e cosseno. Se você chegar nessa prova sem o conhecimento de seno e cosseno, pronto, lascou. Se você não souber a regra do seno, já era. Veja, normalmente, como a gente disse, eles usam os ângulos notáveis. E usou nesse, 30 graus. Vamos ver o próximo? Se liga aí. A próxima questão é da Cefet de Minas Gerais. Se liga nesse. O triângulo ABC é retângulo em B, certo? Ali em B. E os segmentos BD e AC são perpendiculares. Olha a palavra aí, perpendiculares. Quando duas retas são perpendiculares, então elas estão formando um ângulo de 90 graus. Isso é importante e fundamental para resolver essa questão aí. Nós estamos vendo aí então um triângulo ABC, onde a gente já sabe que ali naquele ponto B ele é retângulo. E ele está dizendo que o segmento de reta BD e o AC são perpendiculares. Então também a gente pode colocar ângulos retângulos na base ali. Muito bem. Então ele quer saber o seguinte. Assim, a medida do segmento DC vale quanto? Tá aí, ó. 10 raiz de 3, 6 raiz de 3, 15 dividido por 2 ou 13 dividido por 2. Como é que você descobre isso? Muito bem, a única informação que eles trouxeram aqui é que nós temos ali no ponto A, temos um ângulo de 60 graus, certo? E isso já resolve muita coisa. Já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Temos ali que no ponto D ali tem um ângulo de 90 graus. Veja, 90 mais 60 dá 150. Para 180 falta 30. Então ali é 30 graus. Se ele tem 30 graus no triângulo do lado esquerdo, ele vai ter 60 graus no triângulo do lado direito. Porque aquele ângulo é um ângulo reto, lembra? É isso aí. Então esse é um ângulo reto, ele é 90 graus. Tem 30 do lado esquerdo, vai ter que ter 60 do lado direito. Se ele tem 60 ali do lado direito, pronto, resolvemos. Porque a gente só precisa agora verificar naquela tabela que a gente fez, tabela de ângulos notáveis, qual que é o seno do ângulo 60.
porque é o que a gente precisa. A gente quer saber qual é o tamanho daquele cateto ali, que é o DC. O DC é um cateto desse triângulo retângulo que está do lado direito aqui, beleza? Muito bem? Tá conseguindo visualizar? Tá conseguindo deixar isso claro para você? Tá ficando claro para você? Você viu só? É simples assim. Encontrou os 60, agora a gente só precisa fazer de novo a mesma coisa que a gente fez na primeira questão, só que agora com o seno de 60, não é seno de 30. Lembra como é que é o seno? O seno não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Então vamos lá. O seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é o que a gente quer saber, que é o DC ali. Então é o x, vamos chamar aqui, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso aqui, ele é esse 5 raiz de 3 aqui, certo? É o 5 raiz de 3. Então nós temos que seno de 60 graus é igual a x, que é o cateto oposto aos 60 graus, dividido por 5 raiz de 3. E aí, como é que resolve isso? Bom, quanto que é seno de 60? Já vamos substituir ali. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lembra? Tá ali, ó, tabelinha que a gente tem ali. Tabelinha dos ângulos notáveis. Muito bem. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Vamos pegar esse 5 raiz de 3 que está aqui dividindo. Passa para o outro lado multiplicando. Então agora vai ficar x, que é igual a 5 raiz de 3, multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Como é que funciona isso aqui? Veja, nós temos aqui uma raiz de 3 multiplicado por outra raiz de 3. Corta a raiz, lembra disso? Lembra das aulas passadas que a gente falou aí? Então você tem aqui, você eliminou a raiz daqui, vai ficar somente 5 vezes 3 dividido por 2. Então temos aí a alternativa C, 15 dividido por 2. Veja, ele nem pede para você resolver esse 15 dividido por 2, vai dar 7,5, mas ele não quer saber isso. É 15 dividido por 2, acabou, está resolvido, certo? Muito bem, olha só, parece uma questão complicada. É uma questão que se você não tiver uma habilidade trigonométrica, você vai ter um problema aí, porque você não vai saber nem começar esse negócio. Veja, eu tenho um triângulo retângulo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não sei, ele está pedindo aquele segmento, como é que eu faço? Eu só tenho esses 5 raiz de 3. Calma, relaxa. Você tem que ter essas ferramentas matemáticas, esse lance da trigonometria, ele vai te ajudar a resolver essas questões. E note, ele já coloca no vestibular uma questão dessa, e você fala, pô, eu vou ficar meia hora resolvendo. Cara, a gente não gastou 5 minutos para resolver uma questão dessa, entendeu? E isso porque a gente está explicando. Você resolveria até mais rápido, se você já tivesse esses conceitos, entende? Então você tem que entender que você consegue resolver isso de uma forma rápida porque eles vão te facilitar a vida. Eles não vão colocar para você no vestibular questões muito complexas. Quando você notar que o negócio está muito, muito, muito difícil, cara, alguma coisa está errada. Tá errada contigo, não é com a prova. Tá errada contigo, porque não pode ser muito, muito difícil. Significa que se tá muito difícil é porque você perdeu algum conceito, alguma ideia do conceito você não entendeu, e aí por isso que ficou difícil. Porque se você já tiver entendido o conceito, você faz rapidinho. E é o caso aqui. Se você entendeu o conceito, você faz rapidinho, entendeu? Então guarde isso na cabeça. Hoje a aula foi muito importante porque ela falou sobre algo que você vai usar direto. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula aqui do nosso canal. Se você chegou até aqui, acho que vale aquele likezinho, né, para ajudar o canal. Compartilha se alguém estiver precisando disso aqui. Muito bem, é isso aí. Assine o canal se você não é assinante. Sempre tem novidades aqui sobre física, matemática e mais cultura geral aí. Vamos que vamos. Isso aí, continue seus estudos. A gente vai continuar tentando melhorar a ciência pela educação. E a gente se vê na próxima aula. Até mais, valeu!